Olá, querido, querida, continuando o nosso vídeo anterior, eu estava falando que agora, como o Império Romano havia tomado conta de todo o Império anterior, que era o Império dos gregos, já estavam bem enfraquecidos, a verdade é esta, Israel acabou se tornando novamente uma nação não independente. Ela estava agora fazendo parte do Império Romano. Sua religião, por sua vez, foi imediatamente aceita. Com a formação da Igreja de Jerusalém e com o surgimento de outras vertentes cristãs, todas elas ao redor de Jesus Cristo, dos apóstolos, e uma vez que essa religião também não causava nenhum problema para o governo, a administração romana não entendia que o cristianismo era uma religião que não fosse, na verdade, uma ramificação do judaísmo, mas olhavam-no como que se fosse apenas uma religião sem nenhum tipo de perigo para a administração romana. Com isso, o apóstolo Paulo foi pregando seu evangelho, os judeus cristãos foram pregando o evangelho, os judaizantes foram pregando um evangelho que, na verdade, o papel deles era ir nas igrejas que Paulo pregava para desfazer o que Paulo estava fazendo. E com isso foram surgindo problemas. Numa certa ocasião, diz lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, que Paulo estava na cidade de Éfeso, e ao estar na cidade de Éfeso, ele passou 3 anos do seu ministério ali pregando a palavra, e muitos se converteram naquele local. Diz lá no livro, inclusive, que eles fizeram uma pilha enorme de livros de artes mágicas, e que somados davam mais de 50 mil denários. Eu fiz o cálculo, isso daria quase 140 anos de trabalho de uma pessoa, segundo o trabalho que se realizava, segundo o valor que se pagava diariamente por um trabalhador comum, que eles recebiam pelo denário, e as pessoas recebiam sempre ao final do expediente. Era essa a maneira de se pagar um empregado. E aquilo acabou causando um problema, um tumulto sério, que inclusive acabou envolvendo asiarcas. Asiarcas eram responsáveis políticos de manter a ordem na província e ao mesmo tempo também envolvidos nos aspectos religiosos. Isso tudo já demonstrou, por exemplo, Paulo teve que comparecer diante de um procurador, de um procônsule, para se explicar, que era o procônsule Gálio, aliás. Isso fica registrado nos documentos romanos. Mais tarde, por exemplo, a gente sabe que em Roma estourou um problema sério, diz lá o historiador, por causa de Crestos. Então, em Roma, judeus e um outro tipo de pessoas que eles não conseguiam entender direito, que eles pensavam que todo mundo era judeu, mas no fundo não eram. Eram gentios que abraçavam a fé parecida com os judeus. Então, esse Crestos provavelmente era Cristo, mas escreveram de forma errada. E então, o imperador Cláudio expulsou todos os judeus de Roma. Depois diz a história que eles voltaram para a cidade de Roma, mas por algum tempo eles foram expulsos. Um casal conhecido nas escrituras, chamado Áquila e Priscila, inclusive foi para Éfeso, e lá é que Paulo os conheceu e eles se tornaram companheiros. Mas eu estou mostrando já um outro problema relacionado, envolvido com o nome de Jesus. Primeiro foi na própria Judéia, lá em Jerusalém, quando Jesus foi crucificado sob a administração de Pôncio Pilatos, e isso também ficou registrado. Os romanos eram muito precisos na questão dos registros. A gente já tem 3 problemas aqui em relação a esta religião, que mais tarde acabaria trazendo conflitos. O quarto problema sério era a questão
do nome de Jesus Cristo, o Senhor. A palavra Senhor, a palavra Kyrios ou Kyrios, os estudiosos variam na pronúncia, ela era uma palavra usada em relação ao César romano. Então, como alguém poderia chamar uma outra pessoa de Kyrios ou Kyrios no Império Romano, só poderia ter um Kyrios. Então essas coisas começaram a despertar problemas. E por fim, Paulo teve que sair daquele cenário de Éfeso. Ele foi inclusive orientado pelos asiarcas para que ele não permanecesse mais naquele local. Foi para Jerusalém. Ele, antes de ir para Jerusalém, ele estava em Corinto. De Corinto ele foi para Mileto. Ele teve uma reunião com os presbíteros da cidade de Mileto, da cidade de Éfeso, que foram encontrá-lo em Mileto. Ele teve uma reunião com eles, de lá ele partiu para Jerusalém. Detalhe, lá de Corinto ele escreve uma carta para os romanos. É a carta que nós temos no nosso Novo Testamento. Ele vai para Mileto, de Mileto ele parte para Cesareia, de Cesareia ele desce até a cidade de Jerusalém, e lá no templo ele estava adorando a Deus, e os judeus inimigos dele, que a gente não sabe aqui ao certo se eram judeus judaizantes ou judeus mesmo que não gostavam, porque Paulo era odiado tanto por judeus não cristãos, quanto por judaizantes que também se diziam cristãos. Algum desses dois, nós não temos ciência exata, denunciou que Paulo estava em Jerusalém, no templo, tentando inclusive inserir gregos dentro da parte interna do templo. O templo era dividido por uma parte exterior que era chamada hieros, e lá dentro ele tinha uma outra parte que era chamada naos. No nosso português nós só chamamos de templo, mas no grego a gente tem como diferenciar bem as duas partes. Paulo não estava querendo fazer isto, mas a acusação foi para isto. Quase morreu espancado, até que desceu a guarda romana e o prendeu por segurança, porque do contrário ele ia ser despedaçado ali no meio das pessoas. Ali começa o processo de aprisionamento de Paulo. A gente vê isso no livro de Atos dos Apóstolos. A partir do capítulo 21 em diante você vai começar a ver esse processo. Só que quando Paulo foi transferido para Cesareia, lá em Cesareia ele permaneceu por 2 anos. E durante esses 2 anos ele percebeu que a autoridade lá, romana, no caso o governador Festo naquela ocasião, ele estava interessado em que Paulo lhe desse dinheiro, porque ficou sabendo que Paulo tinha trazido uma oferta muito gorda para a igreja de Jerusalém. Diz lá no livro de Coríntios, na segunda carta, que foi uma abundante oferta. E no original era rica a tradução. Ele trouxe muito dinheiro para os cristãos de Jerusalém. E isso ficou notável, porque ele falou que trouxe esmolas para o seu povo. E como ele não aceitou, e daí então, através de uma conspiração, esse Festo com os judeus decidiu retornar Paulo para Jerusalém. E no caminho eles iam armar uma emboscada para Paulo para matá-lo. Acontece que Paulo percebeu isto e pediu para ser julgado diante de César. E aí então, como cidadão romano, ele tinha este direito. Foi a única forma que Paulo teve para escapar da morte. Mas foi uma situação que o próprio Deus preparou, porque Deus já tinha dito para ele que importava que ele fosse comparecer diante de César. E aí a gente vê como o nosso Deus é grande e usa a história para cumprir os seus próprios objetivos. A fé cristã e a fé judaica, ela não é baseada apenas em visões. A nossa fé é baseada no testemunho da história. Todo o Novo Testamento e o Antigo Testamento apresentam momentos históricos para demonstrar que a nossa fé está calcada não em alguém que subiu numa torre de marfim para observar o mundo, mas através de fatos que comprovam a nossa fé. Agora, no próximo vídeo, nós vamos continuar falando sobre Paulo viajando para Roma. E a gente depois vai continuar, se Deus assim nos permitir.
Fica com Deus, querido. A paz de Cristo sobre a sua vida.